o Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda-feira, dia 4. Vou colocar aqui. O Congresso Nacional está retomando os trabalhos. E o que está em pauta lá no Congresso? Né? Quais são as principais pautas? É a pauta da anistia. Né? O Congresso Nacional volta às atividades nesta semana com a oposição tentando emplacar a votação da anistia a envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado, diz aqui a CNN, né? Ao longo destas últimas semanas, a cúpula do Congresso não deu sinais de que acatará os pedidos da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Além da Câmara não ter pautado a urgência da anistia em plenário até o momento, o Senado segue sem avançar com os mais de 25 pedidos de cassação contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. A anistia e o impeachment de Moraes hoje estão entre os principais pleitos da oposição em meio ao tarifaço e às sanções dos Estados Unidos a ministros do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares do PL, como Eduardo Bolsonaro, chegam a defender que toda a situação seria supostamente resolvida se fosse concedida uma anistia ampla e irrestrita. Tá aí, então, a repercussão, né, na CNN de que os deputados e senadores chegam com sangue nos olhos, ainda mais depois das manifestações de ontem, com milhares e milhões de pessoas que saíram às ruas, sim, milhões de pessoas, dão aos deputados aquela força que estava faltando para tocar estas pautas no Congresso e no Senado. Mas terão um desafio, porque ambos os presidentes não estão favoráveis ao pedido de Trump, né, e ao pedido do povo brasileiro. Né? Não são favoráveis, sentaram em cima das pautas. Hugo Mota e Alcolumbre disseram anteriormente que não iriam pautar. Inclusive, Hugo Mota proibiu os trabalhos na Câmara durante o recesso. Mandou fechar tudo e proibiu. Ele nem tinha essa prerrogativa de fechar o Congresso, que é a casa do povo. Ela tem que ficar à disposição dos deputados por tempo ilimitado e também só pode fechar se for aprovado pela maioria. Né? Nós vamos fechar o Congresso para um recesso do dia tal ao dia tal. Não, isso não havia sido aprovado, esse fechamento. Ele tomou uma decisão monocrática e fechou o Congresso para que os deputados da oposição, da direita e centro, né, aqueles que estão contra esse atual governo, não pudessem se reunir. Olha só, a censura direta no Congresso. E Hugo Mota fez várias declarações que o Brasil deve retalhar os Estados Unidos, que o Brasil está sofrendo um atentado contra a soberania, né? Aquela coisa toda. Já o Alcolumbre fez algumas declarações, mas se manteve mais escondido. Se escondeu. Dizem que não estava atendendo ligações, estava com medo das sanções de Trump pegarem ele também. Tem toda essa narrativa aí a respeito do Alcolumbre. E agora, voltando às atividades na Câmara e no Senado, nós vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou muito otimista quanto a isso. Eu acredito que tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota, presidente do Senado e presidente da Câmara, né, do Congresso, vão sentar nessas pautas e não vão permitir que elas sejam votadas. E aí, eles serão os próximos alvos do governo Trump de sanções. A perda de vistos e depois a lei Magnitsky, que já pegou o Alexandre de Moraes. Inclusive, bancos europeus já estão congelando bens de Moraes fora, né, do Brasil, na Europa. Então, o que você que está me acompanhando acha que o presidente do Senado e da Câmara vão fazer? Será que vão pautar? Será que não vão pautar? Eles tiveram um tempo considerável aí para pensar a respeito disso, do futuro, inclusive, de ambos. Mas nós sabemos que os dois também têm
rabo preso com o STF. Também tem problemas, né? Problemas. Aí você deve imaginar o que pode ser, né? O Hugo Motta é sabido que a Polícia Federal caiu em cima lá do pai dele, acho que é prefeito lá no Nordeste, e andou encontrando irregularidades, para não dizer outras coisas, né? Então, o Hugo Motta é um refém. Ele já é um refém dos poderosos, certo? E o Alcolumbre também tem grandes problemas ali. Será que os problemas que ele tem aqui são maiores que os problemas que eles vão encontrar com os Estados Unidos, né? Peitando os Estados Unidos, peitando o Donald Trump, que exige, né? Só para lembrar, na carta de Trump ao Brasil, o tarifácio, e Trump já deixou isso claro várias vezes, demorou para a imprensa nacional acreditar, demorou para o governo Lula acreditar que a exigência é realmente que pautem essa anistia no Congresso, liberem as empresas americanas para funcionarem normalmente, né? Liberem a liberdade de expressão nas redes sociais. E isso, sim, tem a ver com a democracia, mas tem a ver também com dinheiro, muito dinheiro que essas empresas de redes sociais movimentam e estão sendo prejudicadas aí pelo atual regime. Sim, regime que nós sabemos não está reivindicando realmente algo justo, mas sim aplicando censura, inclusive censura prévia nas redes sociais, a políticos, a influenciadores, comentaristas e por aí vai, né? Isso se estende, tanto é que existem pautas que nós não podemos nem ousar levantar aqui para não termos o risco de sermos tirados do ar, né? Tirados do ar. Bom, turma, um abraço a vocês. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias, mais informações aqui no nosso Briefing Estratégico com Shimon Oliveira. Tchau, tchau.